essa situação, porque o povo ele reclamava, até porque eles estavam acostumados a ver o templo naquela época, que era lindo, maravilhoso, a construção perfeita, mas depois veio e houve um monte de coisas que foi acontecendo e foi destruído, e aquele povo, ele começou então a olhar para aquele templo e eles olhavam, mas não era a mesma coisa, porque de certa forma tinha se perdido muita coisa, sabe? Mas agora eles estavam felizes porque também estavam voltando e Deus estava ampliando, mesmo que aquele templo não fosse como foi criado lá atrás, quando Davi e Salomão fizeram aquele templo, mas eles estavam alegres, porque estavam voltando para a casa do Senhor. Porque, irmão, se tem uma coisa, tem muita gente que fala assim, eu posso ser crente em casa. Tu pode até sermos, mas você não vai viver como um crente integral, aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos, então, olhar e saber que mesmo essa casa sendo um templo, né, que foi feito por nossas mãos, mas aqui habita um Deus, que Ele quer nos levar mais longe do que nós esperamos, porque nós somos o templo. Mesmo que apesar que eu já estou crescendo, meu templo está se estendendo, né, irmão? A gente, catedral, né? Já estamos chegando num ponto, né? Mas é bom. Mas quando a gente vê Deus colocando a mão, é a melhor coisa que tem. E por que Deus está fazendo isso? Porque a gente precisa crescer como igreja. A gente precisa ir avante. E esse ano nós temos o tema como é tempo de avançar. E hoje nós vamos estar falando sobre é tempo de avançar. Então, não desperdice o seu talento. Eu queria ler com vocês aqui, né, em Mateus 25, 14 a 30, que vai estar ali, né, no telão aqui, né? E a gente vai ler do versículo 14 até o versículo 30, vai falar sobre a parábola dos talentos. E então, nós vamos estar falando algumas coisas aqui. Vamos lá. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes aqui, tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, querido? Glória a Deus, está aí a palavra de Jesus, uma parábola de Jesus, uma das mais bonitas que existe no Novo Testamento e que, de certa forma, por mais que a gente tenha palavra, a gente não consegue expressar tudo que está dentro desse texto. Então, a primeira coisa que nós queremos colocar os irmãos é a par do contexto disso tudo que está acontecendo. Jesus está ensinando seus discípulos sobre aguardar a vinda dele. Ele já estava falando ali no capítulo 24, né? Do 25, falando sobre isso, né? E é interessante que na parábola anterior, que são a passagem das 10 virgens, ele ensina sobre viver com prudência, porque o noivo, ele está se aproximando, né? É interessante, ele está ali dizendo para aquele povo que estava com ele, os seus discípulos, que eles deviam viver sempre atentos, porque o noivo Jesus poderia voltar a qualquer momento. E a noiva que não estivesse preparada, ela iria ficar, né? E foi isso que aconteceu na passagem das 10 virgens, né? Agora o contexto é o retorno de Jesus também. Ele está falando aqui dessa volta de Jesus, que Jesus, ele veio à terra e ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mas ele prometeu que novamente ele vai voltar. Amém, igreja? Isso é uma promessa para todos nós, inclusive até para aqueles que não são crentes. Não é só para os crentes, mas é para toda a humanidade, né? E esse contexto histórico, né? Nós aqui queremos esse retorno de Jesus. Nós, como seguidores dele, devemos aguardar atentamente essas coisas que estão para acontecer. Agora vamos diretamente para a palavra. A parábola que Jesus contou era sobre um homem que antes de ir embora para uma terra bem longe, ele chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, né? 5 talentos e a outro 2 e a outro 1. Olha só que coisa tremenda. O que recebe 5, diz a palavra que ele foi logo e negociou e conseguiu outros 5. Da mesma forma o que tinha 2, ele foi lá e se prontificou ligeiramente e conseguiu outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1, ele tomou uma atitude totalmente diferente da dos outros. Ele cavou a terra e escondeu o seu talento. Muito tempo depois, o homem, né, aquele homem que compartilhou com ele os seus talentos, ele volta para acertar contas com aqueles servos. Ele vai lá e volta. E o que recebeu 5 talentos se aproximava dele e apresentou diante dele os outros 5 que ganhou. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Vai lá e apresenta os outros 2 que ele conquistou. Mas o que recebeu 1, ele não tinha nada para apresentar praticamente. Então ele vai lá e diz para o Senhor que o temia. Disse para o Senhor que sabia que ele era duro e ele resolveu esconder na terra aquilo que ele havia recebido. Para os servos que trabalhavam bem com os talentos, que investiram ele de forma que o Senhor gostou daquilo, o Senhor foi e elogiou e disse para eles: bom e fiel. Olha só que palavra maravilhosa esses 2 receberam. Bom e fiel é você. A recompensa, né, deles, eles foram convidados, eles estavam sendo convidados para se alegrar com ele e ali
na casa de Deus, nos lugares das mansões celestial, alegar com ele e confiava também a ele mais talentos. Deus, ele vai e aumenta aquilo que aquelas pessoas receberam. E Deus é um Deus bom, um Deus que ele quer fazer com que cada um de nós que somos servos do Senhor, irmãos, possamos render para ele, cada dia mais. Por outro lado, o que escondeu o talento na terra, o Senhor dá 3 adjetivos para ele. Enquanto o Senhor fala que os 2 que foram lá e duplicaram, eram bons, mas agora para esse, ele tem 3 adjetivos. Ele fala servo mau, servo negligente e servo inútil. Olha só que palavra dura de se ouvir do Senhor. De se ouvir daquele que governava, aquele que, de certa forma, dava àqueles homens o seu trabalho. Além disso, o Senhor também retira o seu talento e dá ao que conquistou outros 5. Mas vamos lá, porque a gente está falando de talento. O que é talento, afinal de contas? Talento na Bíblia, de acordo com a parábola, talento era uma moeda de muito valor. O valor exato dependia de como era feita essa moeda. Se ela fosse feita de prata, e ela também podia ser feita de ouro. Mas ia depender, se ela era de prata, valia um valor. Se era de ouro, valia muito mais ainda. Mas o valor para o Senhor daqueles talentos era maior, era muito mais significativo do que propriamente o valor, o custo daquilo. Porque ele dava com carinho e com amor para que aquelas pessoas pudessem compartilhar aquilo que Deus estava dando para eles. Então, o significado de talento para nós é tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Deus sempre está disposto a nos dar coisas boas, e coisas boas que nós devemos compartilhar. Por exemplo, os dons espirituais, os dons ministeriais, habilidades de liderança, a família que nós recebemos, ou até mesmo os recursos financeiros que Deus nos dá a oportunidade de ganharmos todos os dias do nosso trabalho. Tudo isso, de certa forma, é um talento que Deus tem dado para nós. E muitas vezes nós estamos tratando essas coisas de qualquer maneira. Talento, então, portanto, é algo que Deus nos deu de valor para que ele e que nós precisamos cuidar dele. Que Deus deu de valor para que nós possamos cuidar. Deus quer que nós cuidemos muito bem desse talento. Qual o talento que Deus tem dado a você, meu irmão, minha irmã? Porque essa mensagem desta parábola é: enquanto aguardamos a volta de Jesus, enquanto nós estamos aqui trabalhando, nós temos que trabalhar com fidelidade, nós temos que trabalhar com toda a força que Ele confiou a nós, os nossos talentos, os nossos dons. E nesta pregação, querido, eu queria trazer aqui, extrair 3 lições desta parábola dos talentos. E, em primeiro lugar, Deus nos confiou seus bens. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: Deus confiou os seus bens a você. E os bens de Deus, queridos, são importantíssimos. Olha só o que diz ali no versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Esse senhor estava para viajar. Esse senhor estava para sair da sua localidade. Mas antes disso tudo acontecer, ele vai lá e chama essas 3 pessoas e pega e lança sobre eles os talentos. E esses talentos que eram valiosos e que, de certa forma, custou muito para o seu senhor. Nós, em primeiro lugar, não somos merecedores, mas é pela graça que nós, irmãos,
podemos receber de Deus esses talentos que nós estamos recebendo. Deus é fiel e por isso, pela graça dele, ele olha para nós com misericórdia e ele nos dá esses talentos para que nós possamos desenvolver, para que a gente possa até multiplicar eles. A segunda coisa é que ele deu para cuidarmos e trabalharmos, mas pertence a ele. Sabe, muitas vezes algumas pessoas se orgulham porque estão recebendo os talentos do Senhor. Eles ficam orgulhosos, mas orgulhoso de quê? Porque aquilo que a gente recebeu nem pertence a nós mesmos. E aí então nós nos orgulhamos e esquecemos de fazer o principal, que é compartilhar aquilo que Deus nos deu. Então nenhuma pessoa tem o direito de se orgulhar com um dom que recebeu, porque não é dela, mas é de Deus. E tudo que Deus dá para a gente, um dia, como nós ouvimos aqui, Ele vai chegar até nós e vai querer saber o que nós fizemos desses dons. Como nós estamos utilizando esses dons que Ele tem dado a gente com tanto amor e com tanta graça para cada um de nós. Terceiro, se é dele, então nós precisamos valorizar e cuidar bem. Não podemos de maneira nenhuma receber um dom e achar que aquele dom não serve para nada. Sabe? Teve um que recebeu 5, teve outro que recebeu 2 e teve que recebeu 1. É interessante, mas o que recebeu 5 não era melhor que recebeu 1. O problema todo foi a forma que cada um utilizou aquilo que recebeu. Muitas vezes nós estamos recebendo muito do Senhor, mas ao mesmo tempo não estamos fazendo nada. Muitas vezes você acha que tem tão pouco do Senhor, que você pega, ao invés de investir, de sair imediatamente como os outros 2 fizeram, às vezes nós vamos lá e enterramos aquele talento que Deus nos deu. Nós precisamos então acordar. Esta é uma das primeiras lições que nós precisamos tirar. Deus nos entregou algo por bondade, mas não é nosso, é dele. E ele quer que a gente compartilhe. Segunda lição é que Deus dá de acordo com a nossa capacidade. Lá em 25, 15 a 18, né? A gente vê isso, né? 15 a 18, vai lá e fala: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Deus não se interessa de maneira nenhuma, irmãos, que a gente esconda aquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Primeiro, porque Deus é justo. É verdade, não é, irmãos? Deus é justo. Nós temos as nossas injustiças, os nossos pecados, mas Deus é justo e, além de tudo, Ele é bom. Ele dá um dom, Ele dá um ministério, ou uma dádiva de acordo com a capacidade da pessoa. Ele, quando deu para aquele que tinha 5, porque ele conhecia aquele homem. Deus conhece o seu coração. A gente estava aqui falando na hora dos dízimos e as ofertas sobre estender, né, o templo, né, a tenda. E, sem dúvida nenhuma, é o que nós devemos fazer. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar todos da PIB de navegante, com o desejo de saber que aquele dom que Deus nos deu tem que ser colocado em prática. Nós não podemos pegar e ficar de braços cruzados e dizer: o pastor resolve isso, o ministério tal resolve isso, o grupo de louvor resolve. Não, todos nós temos que pensar que recebemos algo de Deus e precisamos praticar isso imediatamente, compartilhar com outros.
e de acordo com a capacidade da pessoa. Quer dizer, você não precisa ficar com inveja daquele que recebeu 5. Ah, ele recebeu 5. Não, porque Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe o que você é capaz. Deus sabe aonde você pode chegar, porque Deus conhece a estrutura de cada um. Deus, quando dá para a gente dons e talentos, irmãos, é porque Ele sabe até aonde eu consigo ir. Ele sabe o que a pessoa é capaz. Segundo, Deus dá de acordo com a nossa capacidade. A quem mais recebe, mais será o quê? Cobrado. Muitas vezes a gente quer receber muito, mas a gente esquece que aquele que recebe muito vai ser o quê? Mais cobrado. Vai ter mais responsabilidade. Alguém pode pensar, o que recebe mais de Deus, recebe mais galardão, receberá mais presente de Deus. No entanto, a medida que Deus tem é diferente da do homem, é diferente da minha e da sua medida. Deus vê o trabalho e esforço de cada um segundo a sua capacidade. Então Ele sabe, Deus não erra nunca. Ou seja, uma pessoa que recebeu menos talentos, ele pode receber mais galardão, porque usou toda a sua capacidade para usar o bem que recebeu de Deus. E aí ele vai ter mais galardão, porque ele não deixou para trás nada. Ele utilizou tudo que Deus havia dado a ele. Assim como os dois primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, sabe? Então, a primeira coisa que eu falo, não murmure pelo que você recebeu. Não fique simplesmente com inveja do outro, mas saiba que o Deus do céu, aquele Senhor que conhece o nosso interior, Ele sabe aonde nós podemos chegar, e você pode ficar tranquilo que a porção que Deus te deu é suficiente para a sua vida. É suficiente para que você possa abençoar aqueles que estão à sua volta. É suficiente para que você possa viver intensamente aquilo que Deus planejou para a sua vida. Amém? Deus é justo. Então se contente com aquilo que Ele te deu, com aquilo que você tem na sua vida. E terceiro, devemos nos preparar para o acerto de contas. É outra coisa que fala muito alto aqui nessa parábola dos talentos. Mateus 25:19 diz: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Diga para esse irmão que está do seu lado e fala assim: você vai ter que prestar contas diante de Deus. Lembrando que o contexto está falando da volta de Jesus. Lembrando que Ele está ali orientando os seus discípulos para que esses discípulos eles fiquem firmes na espera do Senhor. E aqui nós vemos, mais uma vez, 3 histórias que Jesus está contando, e 3 delas estão falando da volta do Senhor Jesus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, porque, afinal de contas, todo mundo vai prestar conta diante do Senhor. Ninguém aqui vai escapar. E é interessante que o Senhor demora, mas Ele vem. Tem muita gente que está falando, mas está muito demorado, pastor. Olha quanto tempo isso já está sendo falado. E aí é que pega. Porque a gente, às vezes, desacredita. A gente desconfia e para de caminhar, para de andar com Deus, porque acha que está demorando demais. Mesmo que para nós pareça demorar, o Senhor vem no tempo certo dele. Ele vai vir no tempo certo. Agora, a gente pode perguntar, que tempo é esse?
A palavra não nos diz. Nós não temos nada. Jesus até falou com os seus discípulos, porque esse era o questionamento dele. Esse foi o questionamento desses homens, que eles perguntavam, mas quando será? E como acontecerá isso? E Jesus fala só, olha, aguardem. No tempo certo as coisas serão reveladas para você. Ele vem sem avisar o dia. Ele vem sem avisar a hora. Sabemos que ele vem porque Jesus disse que viria novamente. Ele prometeu. Ele, quando ressuscitou dos mortos, ele vai lá e diante de uma multidão de mais de 400 pessoas, Jesus olha para aquelas pessoas e ele fala, olha, eu vou subir, né? Mas eu voltarei. E mandou que a gente esperasse. E ele falou, e ele deu um ide para nós, e ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, o quê? Todos os dias. Mas ele estava dizendo que ia voltar. E ele estava dizendo para nós, para que nós possamos ficar preparados para essa volta, para o retorno de Jesus. Sabemos que ele vem, irmãos. Ele não disse o dia nem a hora, mas por isso devemos estar preparados. Devemos estar todos os dias com os nossos joelhos dobrados. Devemos todos os dias nos alimentar com a sua palavra, porque a sua palavra é aquilo que vai nos encher de esperança, de força e de fé para aguentar dia a dia. E diz a palavra ainda que nos dias futuros, e que nós já estamos até vivendo, em alguns países já estão acontecendo as perseguições, irmãos, já estão aí. E essas pessoas, elas estão experimentando na própria carne aquilo que a palavra de Deus anunciou há muito tempo atrás. E aqueles que desistiram, aqueles que abandonaram porque não aguentaram, eles vão perder. Vai ser como aquele homem que vai lá e enterra o talento e ele simplesmente vai lá, toma o talento dele e dá àquele que tinha 10 e lança ele no lugar onde é com fogo eterno a vida inteira. Lago de fogo, irmãos, sabe? É claro que a gente vai prestar contas. Ele vem para o acerto de contas. Ele vai querer saber de cada um de nós. E é claro que este acerto de contas, em sua maior parte, se diz respeito à volta de Jesus, às recompensas para os fiéis, mas há algo mais profundo nesta parábola dos talentos. Lembra que o Senhor daqueles servos veio e confiou mais talentos para os que foram fiéis? Ele, ao invés de pegar e deixar, não, ele foi lá e deu mais a eles ainda. Ou seja, significava que o trabalho continuaria. Sabe por quê? A nossa vida não termina aqui, irmãos. Nós vamos continuar nessa vida eterna para todo sempre. Ou seja, significava que o trabalho continuaria. Que a vida com Deus é algo eterna. Não é algo passageiro, algo efêmero que vai acabar, não. Mas é algo que vai continuar. A verdade é que enquanto estamos aqui, de tempo em tempo, o Senhor pode vir até nós para o acerto de contas. Nós vimos aqui, irmãos, todos os dias, pessoas que estão partindo, pessoas que estavam no nosso meio. Nós tivemos a irmã Luzia, né, que estava com a gente até na semana passada. Há pouco tempo atrás nós fizemos um culto lá na casa, né, com ela. Tivemos louvando lá com ela, foi uma bênção. Cantamos hino com ela, levamos lá quem tocava. Ela estava se alegrando no Senhor. Mas agora ela já está no braço do Pai. Ela já prestou conta dela. Ela já está lá diante de Deus e está prestando contas diante do Senhor. Mas o enterro dela foi tão bonito. Foi uma coisa que marcou, que me emocionou. Quem estava lá presente, a gente pôde ver. Primeiro milagre que Deus fez. Não tinha lugar para enterrar a irmã Luzia.
Não tinha, porque a cova estava cheia d'água, né? E ao invés dela ser enterrada no lugar, ela foi enterrada no outro lugar muito mais bonito. O velório dela foi no lugar que eu nunca tinha entrado, de tão lindo que é, não é, Juarez e Tina, né? Eles se surpreenderam, não pagaram nada, mas era um negócio de elite. O Felipe não saiu da poltrona, que era um poltronão desse tamanho aqui, ele estava lá descansando. Lugar lindo. E a gente pôde ver que aquilo ali foi uma manifestação de Deus para honrar aquela serva. Mas o melhor de tudo não foi isso, irmão. Foi olhar para os testemunhos que estavam ali ao redor. Alguém que recebeu o talento de Deus e que não enterrou de maneira nenhuma. Essa mulher é grandiosa, porque ninguém imaginava. E a princípio, quem não conhece a irmã Luzia, eu vou falar quem é. Ela era uma cadeirante. Eu acho que a vida toda ela usou cadeira, Juarez? Acho que no início não, né? Paralisia infantil. Sim. Só cadeira de roda. Mas é interessante que a cadeira de roda dela, irmãos, né, era uma cadeira ativa. Eu nunca vi um motorzinho como aquele. Mas o motorzinho não era da cadeira, era dela. Porque ela criava coisas. Ela era evangelista. Ela saía pelas ruas com a cadeirinha dela e ela botou um motorzinho, porque enquanto não tinha motor, né? Ela dependia dos outros levar ela. Quando arranjou o motor, acabou tudo. Ela simplesmente agora segura ela para ver, né? Deu trabalho, né, Juarez? Porque de vez em quando acabava a bateria dela no meio do caminho. E aí tinha que, meu filho, vem aqui me pegar, porque eu estou aqui parado. E ela evangelizava, irmãos. Ela ajudava, como é que era o nome do lugar lá que ela ajudava? A ADES, né? Associação de Deficientes Físicos, né? Lá, né? Incrível. A maioria das pessoas estavam lá. E cadeirantes, pessoas com problemas, e eles estavam contando uma coisa só. Essa mulher me ajudou muito. Ela me deu essa cadeira. Foi ela que arranjou a cadeira para mim. Eu estou precisando de uma prótese. Chegou lá um rapaz, né? E ele estava sem prótese ainda. Ele falou assim, eu vou pegar agora essa semana, pastor, a prótese que ela arranjou para mim. Ela lutou, ela fez de tudo para que pudesse conseguir. E ela conseguiu, pastor. Agora essa semana eu vou pegar. E aí levantava outro. Eu fui dar oportunidade para as pessoas falarem. Pegaram a palavra e não me devolveram mais. Sinceramente. Por que eu estou lembrando, irmãos? Porque isso é propício para nós aqui hoje. Porque estamos falando de talentos que Deus deu para cada um de nós. E se a irmã Luzia, com a sua deficiência física, irmãos, conseguiu fazer coisas grandiosas, nós também conseguimos. Mas a deficiência dela não fez deficiência no cérebro dela. Ela entendia, nem tinha deficiência na sua língua, porque ela anunciava Jesus, ela declarava Jesus como o único e suficiente Salvador, mas só que ela não queria ficar com aquilo só para ela. Ela queria levar para os outros. Choro, mas choro de alegria, porque a gente estava ali, irmãos. E eu vou dizer, tem enterro que a gente faz triste, mas tem enterro que a gente faz alegre. Não porque eu queria que ela morresse, mas porque vale a pena ver que o Senhor deve ter recebido a nossa irmã com honra, com glória, porque quando nós estamos usando os nossos dons e talentos, irmãos, você pode ter certeza que Deus vai honrar a tua vida. Deus vai abençoar.
Lembra que o senhor daqueles servos veio e confiou mais talentos para os que foram fiéis? Não foi, não tirou. Estava dizendo, olha meu filho, continua trabalhando. Se nós formos fiéis ao que nos entregou os talentos, então nós devemos confiar mais e mais nesse Deus que confia em cada um de nós. E ele diz, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco. É interessante, irmãos, que a gente às vezes pode estar pensando assim, puxa vida, pastor, eu não tenho muita capacidade para nada. Eu sou assim, uma pessoa que eu não sei o que eu faço, né? E talvez você fique aí paralisado, achando que você não tem condições. Mas eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo que quer paralisar você. Isso é uma mentira que às vezes nós escutamos, irmãos, e ficamos parados. Quantos tem aqui que já foram obreiros na casa do Senhor? Quantos que estão sentados nessa cadeira que já experimentou de um serviço a Deus e prestava serviço com alegria, mas foi se cansando no dia a dia e abandonou? Estão aqui agora olhando e esperando que o Senhor faça um milagre, mas o milagre Deus já colocou dentro de você. Quando você aceita Jesus, irmãos, você tem tudo que você precisa para fazer a obra dele. Nós precisamos ser como esses dois que receberam, o que recebeu 5 e que recebeu 2. Imediatamente começaram a usar aquilo que Deus havia dado a eles. Imediatamente. Eles não esperaram muito tempo, mas o que acontece aqui é que a gente recebe, mas semana que vem eu vou ver isso. Mês que vem eu vou ver isso. Não, eu vou ver que quem sabe daqui a pouco minha aposentadoria vai sair, aí eu vou poder fazer o trabalho do Senhor com mais tempo, com mais qualidade, e eles vão deixando, o meu pai já faz, a minha mãe já faz, eu não preciso fazer, o meu filho já faz, eu não preciso fazer. Nós precisamos acordar, igreja, porque se Deus derramou talentos sobre a nossa vida, e seja qual for, se você acha pouco ou muito, tudo que Deus colocou é o que você precisa para usar agora. E por isso que a igreja precisa estender as tendas. É por isso que nós precisamos crescer, porque queremos que o Deus Todo-Poderoso utilize a nossa vida para que a gente possa estar diante dele. Sabe, aquele que não tinha, que ficou com medo, que toda hora eu saio daqui, eu sei que o Eduardo bota ali, né? Eu estou saindo, né, Eduardo? Vou ficar parado agora. Aquele que recebeu 1 talento. É interessante ver ali, né? O que esse texto fala, e ele fala que ele pegou, vai lá e enterrou o talento que ele recebeu. E a desculpa dele é que ele achou que Deus era um Deus, né? Que era alguém que cobrava aquilo que não tinha plantado, que recebia. Ele estava dizendo que Deus era injusto. Ele estava dizendo que o Senhor, ele era além, né? Era alguém que se aproveitava. Olha só o que acontece, irmãos. E muitas vezes é o que tem acontecido na igreja do Senhor. A gente às vezes não está utilizando os dons e talentos que Deus tem dado para a gente, porque a gente não conhece o nosso Senhor como deveríamos conhecer. Aqueles 2 imediatamente começaram a fazer porque eles conheciam, tinham um relacionamento maior, mas aquele que não tinha, eles estavam ali e ele não sabia quem era aquele que estava dando a eles aquele bem poderoso e maravilhoso. Conclusão, irmãos, deste sermão. Eu queria fechar, né? A parábola dos talentos, ela nos desafia a refletir sobre como estamos usando os dons e recursos que Deus nos confiou. E essa é para você que está aí. Você pensa um pouquinho, como é que você está usando
os dons e talentos que Deus confiou a você. Somos chamados a ser mordomos fiéis, como o que recebeu 5 e 2 talentos. Foram fiéis, cultivando os nossos talentos, agindo com coragem, evitando a negligência dos dons e tendo uma mentalidade abundante, uma mentalidade cheia de gratidão. Nós devemos investir para a eternidade, buscando a glória de Deus e o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Nós temos que urgentemente, como igreja do Senhor, colocar em prática essas coisas. Eu não posso esperar, porque um dia a prestação de conta vai ter que acontecer. E se porventura você está enterrando o seu dom, você vai ter que dizer a Deus, por que você fez isso? Que essa parábola nos motive a ser cristãos comprometidos. Que essa palavra nos motive a ser dedicados e acrescentar os nossos dons e recursos para a glória de Deus. Que a gente saia daqui hoje olhando para o dom, para o talento que Deus nos deu, querido, e possamos usá-lo imediatamente. Amanhã de manhã lá no meu serviço, amanhã lá onde eu moro, amanhã lá onde eu estudo, não importa. Simplesmente abra sua boca, faça igual a irmã Luzia, que tinha tudo para dizer, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me movimentar, mas ela ficava aqui em Navegantes, ia lá para Joinville, rodava lá, voltava para cá de novo. Quando chegava aqui, ela ia, pegava a sua cadeirinha, andava pela rua e evangelizava as pessoas. Anunciava Jesus de coração. Tinha tudo para dizer, não, eu não preciso. Qual é a sua deficiência? O que tem segurado você na sua cadeira? E olha que essa cadeira aí não é cadeira, né, de roda. É a cadeira que você senta e daqui a pouco você vai se levantar. Daqui a pouco você vai caminhar para a sua casa. Daqui a pouco você vai chegar lá. E tudo que você fizer é porque o Senhor te abençoou. Tudo que você fizer daqui para lá, você vai notar que é a bênção de Deus. Se você está aqui essa noite, é por causa da bênção de Deus na sua vida. Se tivermos aqui um tempo de louvor, de adoração, que você quebrantou o teu coração, foi porque Deus te abençoou, irmão. Então nós precisamos buscar, que possamos ser encontrados fiéis, quando tivermos que prestar contas diante do Senhor, recebendo a recompensa da alegria, da participação nas suas bênçãos eternas. Eu queria terminar agora, dizendo, como seria se alguém dissesse para o apóstolo Paulo, Paulo, enterra o seu talento, Paulo. Vai lá e enterra o seu talento. O que ele diria? Eu acho que Paulo diria assim, não posso, sou um vaso escolhido, e ele me confiou pregar o evangelho. Ou talvez ele dissesse, não posso deixar de maneira nenhuma enterrar meus dons, porque não vivo eu, mas ele vive em mim. Não posso, porque agora não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo para o quê? Glória do meu Senhor. Talvez se perguntasse a João, ô João, enterra o teu talento. Não posso, porque eu sou aquele que veio a anunciar, eu sou o precursor de Jesus, eu vim para abrir o caminho. Talvez dissesse, João, abandona, enterra o seu dom, mas ele provavelmente ia dizer, olha, não posso, porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João, abandona, enterra o seu dom, o seu talento. Talvez não, porque eu batizo na água,
mas Ele batiza com fogo do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós não podemos abandonar. Essa passagem está chamando a atenção nossa para que a gente acorde. E a Bíblia fala: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Paulo talvez dissesse: estou combatendo o bom combate, eu guardei a fé e a coroa da justiça já me aguarda. Ele não deixaria de maneira nenhuma. E você? A pergunta agora para você: enterrará o seu talento? Responda para você mesmo. Você vai enterrar o seu talento? Você vai enterrar o dom que Deus te deu? O que você está esperando? Queria perguntar: quem aqui já conhece os seus dons? Aqui, levanta a mão. Quem conhece os seus dons? Vamos lá. Vamos lá. Pouca gente, né? Olha, acho que eu tenho que fazer o nosso curso de dons, hein? Tem que fazer o curso de dons aqui para algumas pessoas, para entender, para ver o que é o curso de dons. Porque a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Olha, nós estamos aí trabalhando para que essa igreja possa ampliar as suas tendas, mas a gente vai precisar de gente nesse tempo para estar trabalhando com a gente. Então, não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Fala com essa pessoa que está do seu lado aí. Não enterre o seu talento, irmão. Fala com ele. Não enterre o seu talento. Deus quer usar tudo que Ele te deu. Se você está parado, volte. Eu não gosto do pastor. E daí? Não sou eu que vou estar lá querendo prestar conta contigo, não, irmão. Quem vai prestar contas é você e Jesus. Então não dá desculpa que é pastor. Não dá desculpa, não, é porque eu não gosto do irmão. Não interessa. Nossa prestação de conta é com Jesus. Quando a gente vai estar de cara a cara com Ele. Então fica aqui essa reflexão dessa noite. Que nós possamos, de alguma forma, experimentar os talentos de Deus na nossa vida. Não jogue fora. E saiba que esse que te deu os dons é misericordioso, cheio de graça e de amor para com tua vida. Talvez você esteja aqui hoje ainda e não entregou sua vida para Jesus. E a gente está falando aqui de um dia prestar conta. E a pergunta que eu quero fazer para você: como é que você está preparado para esse dia? O que vai acontecer no dia em que você se apresentar diante de Deus? Qual a desculpa que você vai dar para Ele? A Bíblia diz: se com nossa boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se em nosso coração crermos que Ele desceu para nos salvar, irmãos, e nos dar nova vida, a gente vai ser salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação. E nós precisamos fazer isso. Então, se você está aqui, talvez nessa noite você veio aqui ouvir a palavra. Você veio aqui para ouvir, e nós estamos aqui falando de algo tão importante, que vai ser um dos maiores acontecimentos de toda a terra. A volta de Jesus. Mas se você não estiver pronto, como aquele homem que enterrou os talentos, e ele foi jogado no fogo eterno. Mas você não foi criado por Deus para ser jogado no fogo eterno. Você foi criado por Deus para viver diante dele durante toda a eternidade. Queria que você abaixasse sua cabeça onde você está.